Chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos juvenis, onde estamos trabalhando nesse segundo trimestre sobre uma viagem pelo Novo Testamento, texto escrito pelo pastor Edilberto Silva. Na lição 11, que vai cair no dia 15 de junho, nós vamos estudar sobre as epístolas às igrejas. Aqui tem um bloco muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. E você pode iniciar a tua aula pelas seguintes bases bíblicas. A primeira é a leitura bíblica do versículo introdutório, que está em Romanos capítulo 1, versículo 16. Depois você pode estar fazendo a leitura bíblica em classe, que se localiza em Gálatas capítulo 1, versículos 1 ao 9, e depois Efésios capítulo 6, versículos 13 a 19. E claro, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer em te receber e, claro, abraçar você aqui com a gente. Você pode também nos acompanhar pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, pelo Instagram também. É muito fácil, é só você colocar Janderson Nascimento EBD. Gente, que essa palavra possa te edificar. Eu espero que essa aula seja uma bênção para o teu coração e que você seja uma bênção para a EBD da sua igreja. Nessa lição, nós vamos analisar o conjunto das 21 epístolas do Novo Testamento. Vamos relembrar a você, é importante a gente sempre reciclar isso aqui. O Novo Testamento ele possui 27 livros, ele está dividido em 5 blocos, 5 camadas. O primeiro bloco é conhecido como os Evangelhos, nós já estudamos isso aqui com você, formado aí por 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo bloco é o texto dos livros históricos, ou o livro histórico, melhor dizendo, onde nós encontramos apenas Atos dos Apóstolos, que estudamos na aula passada, e agora nós vamos entrar no conjunto do terceiro bloco e quarto bloco. Nesse conjunto, nós vamos encontrar 21 epístolas. O primeiro bloco é conhecido então como as epístolas paulinas. 13 delas foram escritas por Paulo. O quarto bloco é conhecido agora como as epístolas gerais, que não foram escritas por Paulo, mas foram escritas por outros autores, que são servos de Deus, apóstolos do Senhor. E o último é Apocalipse, que nós vamos estudar na próxima aula. Hoje nós vamos traçar com você um panorama sobre as 21 epístolas do Novo Testamento. Epístolas são cartas. Seria uma espécie de e-mail, de WhatsApp da época de Jesus, de uma forma bem prática para passar a comunicação, a mensagem para alguém. Uma carta que chegava a um destinatário para orientar esse destinatário. Um detalhe que eu preciso destacar com você é que os autores bíblicos do Novo Testamento, quando escreveram as cartas, eles não tinham a intenção de escrever a palavra de Deus, mas na realidade eles estavam interpretando o Antigo, revelando em Jesus exatamente a vida com Cristo. E depois, anos mais tarde, os pais da igreja, que surgem anos mais tarde, para combater as heresias, combater diversas distorções da mensagem de Deus, eles pegam esses textos que foram muito bem elaborados pela ação do Espírito Santo e utilizam esses textos também como palavra de Deus. É importante você destacar isso aqui. E isso, então, forma-se o Novo Testamento. Esse Novo Testamento ele foi concluído em 365, 67 da nossa era cristã. É necessário você ter essa visão. Agora, em primeiro lugar, quero destacar para você sobre o seguinte assunto. Todas as epístolas. Esse é o primeiro ponto da nossa ministração. Se eu estou te ajudando, deixa teu comentário aí, porque ajuda a gente também a alcançar mais vidas para Cristo. As epístolas, elas formam um conjunto de 21 cartas, de 21 ministrações. Cada epístola, ela traz uma resposta para o seu tempo, para o contexto direcionado da igreja. É importante você entender que as epístolas estão divididas em epístolas paulinas e epístolas gerais. As gerais recebem esse nome pelo fato de serem epístolas que são direcionadas a uma igreja local, mas ao mesmo tempo para todas as igrejas do mundo antigo. Por isso dá esse nome de geral, também conhecido como epístolas católicas. A palavra católica significa universal. E é importante você ter essa ideia que essas epístolas eram direcionadas para as igrejas do mundo antigo. O Paulo, ele escreve 3 epístolas para igrejas específicas. Ele escreve para a igreja de Roma,
para a igreja da cidade de Corinto, para a igreja da cidade de Tessalônica, para a igreja situada na cidade de Filipos. Ele escreve cartas para pessoas como Filemão, como o próprio Tito, Timóteo também. Ele escreve epístolas para os irmãos da igreja de Colossos, para orientar o povo de Deus a crescer em Jesus, a ter uma vida com Jesus, a permanecer firme com Jesus. Esse é o viés, então, desses textos. Nas gerais, nós vamos encontrar outros autores, como, por exemplo, o autor da Epístola aos Hebreus. Durante muito tempo, o pessoal entendeu, compreendeu que essa epístola foi escrita por Paulo, mas ela não é escrita por Paulo pelo estilo literário, pela questão também do próprio grego ali ser diferente do estilo de Paulo, pela questão também do conteúdo da carta ser diferente do que Paulo ensinava. Então, houve-se aqui um consenso, houve-se um entendimento que essa epístola ela é uma epístola anônima. A gente não pode destacar aqui quem foi o autor, mas ela é relevante para o nosso crescimento em Jesus. Depois nós vamos encontrar as epístolas escritas pelo apóstolo Pedro, ele escreve 2. O João, o apóstolo do Senhor, que escreveu o Apocalipse, ele escreve também 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª, além do Evangelho, que nós já estudamos aqui, para orientar o povo de Deus, e aparece o Judas agora, que é irmão de Jesus, que escreve a epístola de Judas. Esse Judas aqui não pode ser confundido com Judas Iscariotes. Esse Judas aqui, ele é irmão de Jesus, servo de Deus, que também está orientando a igreja de Deus a crescer. Avançando aqui agora, vamos então para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto para a glória de Deus: as primeiras epístolas. Dessas primeiras epístolas, eu vou trabalhar com vocês as epístolas paulinas. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, a gente precisa observar quem é o autor dessas primeiras epístolas. As primeiras epístolas que nós estamos citando aqui na lição são as 13 cartas escritas por Paulo. Paulo escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. Essas 13 epístolas podem ser trabalhadas em 3 conjuntos. Quem são esses conjuntos das 3 epístolas? O primeiro conjunto é conhecido como doutrinário. Quando eu me refiro a doutrinário, estou referindo então a ensino, a doutrina, a teologia. Quem entram aqui? Entram então, fora da ordem, vou citar para você: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses e Gálatas. Então são 6 cartas aqui, e você pode observar que essas cartas têm um conteúdo teológico maior. São escritas por Paulo: doutrina, ensinamento, orientação, doutrinação. O segundo conjunto paulino, conhecido no Novo Testamento, é conhecido agora como as epístolas da prisão. As da prisão foram escritas no período em que Paulo estava preso em Roma, num processo de 2 anos. Preso em uma prisão domiciliar, ele escreve então essas cartas. Essas cartas são direcionadas a 3 igrejas e a um irmão. Que cartas são essas? Filipenses, que é uma igreja. Filipenses, que é direcionada à igreja em Filipos. Colossenses, que é direcionada à igreja em Colossos. E Efésios, que é direcionada à igreja de Éfeso. E entra aqui uma carta pessoal, uma espécie de bilhete, direcionada ao irmão Filemão. Então você percebe Paulo escrevendo 4 cartas para orientar o povo de Deus, e esse povo de Deus a crescer diante da presença do Senhor. O último conjunto paulino é conhecido agora como pastoral. Nesse conjunto nós encontramos 3 cartas pastorais direcionadas a 2 pastores. 2 cartas são direcionadas a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e uma carta direcionada ao pastor Tito, que estava pastoreando na época a cidade, a igreja de Creta. E agora nós percebemos que Timóteo está pastoreando no lugar de Paulo a igreja em Éfeso, por isso há essas orientações aqui. Então, nesses conjuntos, nós descobrimos que há uma preocupação paulina em guiar a igreja de Deus. Paulo é trabalhado então em 3 conjuntos: doutrina, prisão e pastoral. Pega isso e compartilha com os teus alunos. Ele escreve esses textos para orientar o povo de Deus. Olha, existem pessoas que trabalham um contexto, por exemplo, a datação dessas cartas diferentes. E eu não quero entrar nisso agora. Mas na linha que eu sigo, por exemplo, a primeira epístola que foi escrita por Paulo é a Epístola de Gálatas. Depois ele escreve 1ª e 2ª aos Tessalonicenses.
e depois as demais cartas são arranjadas e organizadas no Novo Testamento também. Avançando agora, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre os destinatários dessas cartas. Quem são os destinatários dessas cartas? Eu preciso destacar com você nesse segundo subtópico que as cartas de Paulo são cartas escritas para resolver problemas específicos de igrejas e orientações a determinados obreiros. Então são cartas específicas. Se tornaram universais depois da morte de Paulo, depois do processo dessas cartas entrarem no cânon em 365 anos mais tarde, tá? Importante você observar isso. E hoje são de cunho universal, serve para a gente também. Agora, cada carta foi escrita para uma obra específica. Por exemplo, quando Paulo escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto, ele escreveu para resolver os problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando. Se você não sabe, historicamente falando, Paulo escreveu 4 cartas para a igreja em Corinto. 2 delas ficaram perdidas com o tempo. Como é que elas ficariam arranjadas, por exemplo? A primeira epístola que Paulo escreveu para a igreja de Corinto é uma carta que se perdeu com o tempo, por causa do material, por causa da questão de não ter preservado, então, ela se perdeu. A segunda carta que Paulo escreveu, para a gente hoje, ela é conhecida como primeira epístola. Então, essa primeira epístola que está na nossa Bíblia seria a segunda carta. E a citação da primeira carta está lá no capítulo 5, versículo 9, dessa primeira epístola aqui. Paulo escreve também uma terceira carta. Essa carta, que vem depois dessa que a gente tem como 1 Coríntios, ficou perdida com o tempo, onde Paulo age de forma mais feroz com os irmãos, age de forma mais agressiva com os irmãos. Essa carta se perdeu. A quarta carta que existe é a segunda epístola que a gente tem. Então, essa segunda que a gente chama de segunda, originalmente falando, seria a quarta epístola que Paulo escreveu. O conteúdo da terceira epístola que ficou perdida está citado na segunda carta de Corinto, capítulo 10, versículo 1 a seguir. E aí você percebe que Paulo faz essa menção de quando ele esteve até com os irmãos da cidade de Corinto. Outra curiosidade bíblica também que nós percebemos sobre os destinatários dessas cartas, Paulo escreveu cartas para as igrejas. A igreja de Galácia, por exemplo. Quando você estuda sobre a Galácia ou Gálatas, você vai descobrir que Paulo escreveu para uma região da Galácia do Sul. Não era só uma igreja, mas eram igrejas que formavam essa região. Que igrejas são essas? Icônio, Listra, Derbe e a própria Antioquia. São 4 igrejas que receberam aquela carta. E aí nós percebemos que os destinatários dessas cartas tinham o objetivo de ter uma orientação a partir dessas orientações de Paulo, desse crescimento em Jesus, de serem guiados pela vontade de Deus. E eu espero estar te ajudando até aqui, crescendo contigo. Se eu estou contribuindo com você, deixa aí teu comentário e participe conosco nessa ministração também. Já avançando, vamos agora para o nosso terceiro ponto, que trata agora sobre as epístolas gerais. Vamos entender as epístolas gerais presentes dentro da Bíblia. O terceiro ponto trata agora sobre as epístolas gerais. As epístolas gerais têm esse nome porque vem desse termo católica e ao mesmo tempo universal. São gerais porque têm o objetivo de atingir todas as igrejas. Não tratavam só de problemas específicos, mas era uma orientação universal. Isso quer dizer que todas as igrejas poderiam ter o conteúdo dessas epístolas. Quem são essas epístolas gerais? Primeiro a gente vai entender sobre a autoria. O primeiro subtópico trata sobre isso aqui no terceiro ponto. A autoria das gerais é apresentada à luz de cada texto em si. Vamos destacar isso para você. A primeira epístola geral que aparece é a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, durante muito tempo, foi confundida com a Epístola de Paulo, mas tem um versículo lá, no capítulo 2, versículo 3, que destaca que a mensagem do Evangelho foi revelada por Jesus, depois aos apóstolos, e esses apóstolos revelaram essa mensagem a nós, chegou até nós. Destacando, então, que esse discípulo que escreve essa epístola é um discípulo da segunda geração, semelhante ao Marcos e semelhante também ao Lucas. Não estou dizendo que sejam eles, observe isso, mas é a semelhança. O Marcos e o Lucas são discípulos da segunda geração e não da primeira. A primeira geração de discípulos é aquela galera que nós já estudamos aqui, que caminharam com Jesus. A segunda geração é aquela turma que aceitou Jesus pela mensagem dos discípulos, por essa segunda geração.
E o autor aos Hebreus é um autor anônimo que não foi da primeira geração. O Paulo já se destacava como discípulo da primeira geração. Ele viu Cristo ressurreto, ele aceitou esse chamado. Por isso que essa epístola não é paulina. E também por diversos outros fatores. Outra autoria que eu quero destacar é a autoria de Tiago. Tiago, que é presente aqui nessa epístola, ele é conhecido como Tiago, irmão do Senhor Jesus, e não é um Tiago discípulo apóstolo, mas é um discípulo que ele se torna discípulo depois, mas é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, que está pastoreando a igreja em Jerusalém. Você vai encontrar o apóstolo João também escrevendo 3 cartas, e também Judas, que aparece também como irmão do Senhor, trazendo orientação para a igreja de Cristo. Avançando, vamos entender agora sobre os destinatários das epístolas gerais. Quem são os destinatários das epístolas gerais? É a igreja de Cristo. É o povo de Deus que recebe essa mensagem para o crescimento. Por exemplo, os hebreus são os judeus que estavam espalhados pela Judéia por causa da perseguição, que receberam aquela mensagem para ficar firme com Jesus. Quando João escreve para a igreja, ele está escrevendo para a igreja em um cunho universal, porque a igreja estava enfrentando uma grande perseguição. E ele está orientando a igreja a ficar firme com Jesus. Quando Pedro escreve também para a igreja, Pedro está combatendo a heresia, mas ao mesmo tempo está falando da firmeza da fé, está orientando que a vinda de Jesus está próxima também. E aí nós percebemos essa riqueza teológica sendo apresentada em cada texto. E eu espero que isso desperte o teu coração a estudar o Novo Testamento e as epístolas que estão presentes aqui. Para fechar a aula, o quarto e último ponto trata então sobre o propósito e a relevância das epístolas. O propósito das epístolas é demonstrar a solução em Jesus, é demonstrar a verdadeira maturidade cristã, vida com Deus, tendo esse conhecimento a partir da intimidade com o Espírito Santo. O propósito das epístolas também fala dessa firmeza em Jesus, de perseverar pela fé, de crer em Jesus e não abandonar esse evangelho e propagar esse evangelho às outras pessoas. As epístolas também sinalizam a respeito de fatos interessantes sobre a vinda de Jesus, dons espirituais e vida com Cristo. E eu espero que o Senhor coloque isso também no teu coração e que essa aula possa ter sido edificante para você. E se eu te ajudei hoje em sala de aula, se essa aula foi edificante para você, deixa aí teu comentário, likezinho, me ajuda muito em Jesus. Se inscreve também. Manda esse vídeo para mais pessoas assistirem a aula. Olha, que Deus te abençoe, tá? Tira uma foto, faça como o povo bonito está fazendo. Assistindo as aulas, postando lá no Instagram, me marcando também. Eu fico feliz quando vocês fazem isso. Segue a gente lá também. Acompanha o nosso ministério pastoral. Que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar Jesus como seu Salvador, deixando teu comentário, eu quero Jesus, utilizando o celular com leitor de QR Code. Nós vamos orar por você e pedindo a direção de Deus para a tua vida. Já tem gente aceitando a Cristo para a glória de Deus nesse trabalho, por isso, ore pela gente, ore por esse ministério, para que o Senhor nos abençoe a ganhar vidas para Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a crescer em Jesus. Primeiro é esse aqui, ó, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, da editora Agnos. Esse material é sensacional para você que quer estudar aí a respeito das epístolas. Também quero indicar para você, mais uma vez, esse texto, Introdução ao Novo Testamento, da editora Vida Nova. Pode te ajudar muito a crescer em Jesus, estudando livro por livro, compreendendo o contexto de cada livro, para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na penúltima lição desse trimestre, lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o livro da Revelação. Sabe qual é? Apocalipse. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.